Sim, não, completamente. E assim, não me entenda errado, as redes sociais, Facebook, YouTube, e todos os outros meios ali de comunicar, eles foram uma bênção, na verdade, porque eles trouxeram liberdade para muita gente, né? Se você lembrar, por exemplo, do que aconteceu na Primavera Árabe, só foi possível por conta de redes sociais, não teria acontecido. Ela dá voz a muita gente, inclusive a palavra de vida, me dá voz também, dá voz para muita gente. E quando você está numa mídia tradicional, por tradicional entenda de rádio, TV, jornal, você também não é 100% livre, porque você tem que seguir também editorial, você tem que seguir uma mesa diretora, um dono de emissora, você tem que seguir essas diretrizes, né? Eu acho que para a pessoa que ela está tentando colher informação e se informar, a melhor coisa que você pode fazer é buscar todos os lados. Né? Leia de tudo, não existe certo ou errado, e aí que vem um grande ponto, viu, Tati? Esse é o ponto, na verdade. Nunca deixe alguém falar para você que você não está no seu local de fala. Nunca deixe alguém virar para você e dizer assim, não, você não viveu aquela experiência, você não é de tal cor, você não é de tal sexo, você não é de tal sexualidade, você não pode falar a respeito disso. Você pode falar a respeito de qualquer tema, você tem essa liberdade. Ainda mais se estiver embasado na palavra, você ainda vai ter muito mais clareza para falar. Agora, o ponto é, se você estiver pesquisando em diversos meios diferentes, se estiver conseguindo absorver esses meios diferentes, vai sair o entendimento do que realmente é dito, né? Então, por isso que tem que tomar esse cuidado para pegar vários meios diferentes e conseguir ter uma interpretação sobre eles. É interessante, né, você falando, né, sobre isso, porque recentemente, 2 semanas atrás, a atriz Juliana Paz, ela foi praticamente quase que cancelada, né, por uma resposta que ela colocou justamente falando sobre a liberdade que ela tem de se posicionar e de escolher realmente, eu gosto do amarelo, exemplo, né, só para simplificar sobre isso. Mas uma coisa que está ganhando um volume muito grande, essa questão do discurso de ódio, né? Tudo é discurso de ódio, né? E você falou sobre a internet, que realmente é uma benção. Praticamente hoje nós temos essa praça digital. Facebook, YouTube, Instagram, né? É uma praça digital, porque Sim. antigamente muitos iam para a praça, né? Para poder, né, pregar e fazer seus discursos, né? Independentemente de qual for o discurso, mas tinha liberdade na praça. Discurso de ódio, liberdade no pleno século XXI. Qual é a análise? Tá? Nós estamos cada vez mais sendo, né, ficando de boca Cerceados. cerceado isso, obrigado pela palavra, sendo cada vez mais sendo cerceado sobre isso e vai ser pior ou vai ficar? Qual é a sua análise para frente? É um tanto complicado, tá, Cláudio? Porque durante a história, hoje em dia a gente chama de direita, esquerda, eu já chamei aqui de progressismo e conservadorismo, mas a grande briga na história sempre foi cristãos e não cristãos. E por não cristãos você pode entrar em diversas outras vertentes, tá, pessoal? Mas a briga na história foi isso. Desde a vinda de Cristo sempre foi essa. Então, o que acontece? Você tem essa briga acontecendo, e neste momento a gente vive um momento muito grave de cristofobia no mundo, né, no mundo afora. Então, o ódio ao cristão é muito pesado. Eu viajei por diversos países onde é proibido falar a respeito de Jesus Cristo, não se pode falar a respeito disso. Fizeram essa tentativa de canonização através de uma imagem de um Jesus efeminado, colocando isso dentro de um padrão europeu, e depois fizeram num padrão asiático, fizeram num padrão africano, enfim, a criação da religião em si, o separatismo que isso acontece, sempre essa ideia de separar, ela é complicada, ela não é uma ideia muito boa, no fim das contas. E aí o que acontece? Isso daí, quem que sempre combateu foram os cristãos, né? Então, para você viver esse combate, é preciso falar. Hoje em dia, você trazer uma palavra bíblica e dizer, por exemplo, que os efeminados, vamos dizer que as pessoas, que os alcoólatras, enfim, não entrarão no reino dos céus, você já é considerado uma pessoa excludente, você é uma pessoa que não está considerando as minorias, que não está considerando, né, os efêmeros. Efêmeros é quem teria relação com outro do mesmo sexo, enfim. Então, o que isso acontece? É uma palavra, é uma direção.
E você não pode falar a respeito disso, porque justamente é o quê? A cristofobia, junto com o politicamente correto, junto com o discurso de ódio, acaba te colocando nessa seara. Eu tenho muitas discussões, por exemplo, a respeito de negros e brancos, né, nesse sentido, muitas discussões. Porque eu sou uma pessoa que trato exatamente da mesma maneira e defendo que todas as pessoas sejam tratadas independente da cor, não faça diferença. E eu tenho embates gigantescos e debates por pessoas que acham que não, que tem que diferenciar, não, aquela pessoa ela é negra, ela tem que ter um tratamento diferenciado. Eu acho isso completamente errado. Por mais que tenha uma dívida histórica, que tenha acontecido o passado, você nunca deve julgar o passado com a moral de hoje, é uma coisa completamente diferente, separada. Então, acho que a melhor maneira de você respeitar qualquer ser humano é tratar ele igual a você. Né? Essa é a melhor maneira. Até porque usa muito, né, o tipo aquele juiz do STF, né, que negro, né, juiz do STF negro, presidente americana, vice-presidente negra, não, ela lutou para poder estar lá, ela estudou, tem os seus méritos, não porque era negra, porque parece que deu um empurrãozinho, parece que deu um discurso, né? Não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, completamente. Você acaba entrando, no popular até com uma forma assim. Tem gente que lê isso como um mérito, né? Dizendo, olha, depois de tantas dificuldades, tanta coisa que se passa, conseguiu chegar. Mas tem gente que não lê dessa forma. Tem gente que lê como uma forma de cota, como uma forma de, olha, tem que pôr alguém ali para poder colocar alguém que é negro, enfim, né, nessa questão. Quando na realidade eu acho que o Morgan Freeman ele é uma pessoa que define muito bem isso. Ele estava dando uma entrevista para um rapaz que era judeu, e aí ele é contrário ao dia do negro, né? Ele fala assim, não acho que tem que conseguir o negro. Ele pergunta para o entrevistador judeu, ele fala assim, você quer um dia do judeu? Aí ele fala, não. Mas por que você não quer? Eu não preciso. Então, também não. Então não há essa necessidade de ter esses espaços. Não tem um dia do branco, não tem um dia do amarelo, não tem um dia do ser humano. Entende? Tem que ter o dia do ser humano, do nosso irmão. É esse dia que tem que ter. Acima disso, na verdade, o ser humano, às vezes, ele se autorretrata demais. O ideal, gente, no fim das contas, é louvar a Deus. Se você estiver louvando a Deus, é esse o caminho que você vai seguir. Deixa o ser humano em segundo ponto. Esse é o ponto, na verdade. Né? Perfeito. Tati? Você falou aí uma questão que tem sido muito discutida e até falaram que estão meio que tentando enfiar de goela abaixo. Hoje, as nossas crianças estão sendo vítimas, né, de muitos desenhos, de muitas coisas que acaba batendo de frente com aquilo que nós entendemos como certo. Teve um vídeo circulando na internet essa semana de um coral de São Francisco, aonde ele dizia: vamos converter os seus filhos. E eu fiquei um tanto quanto surpresa, porque a expressão deles é bem aberta, em dias que a gente tem que ter cuidado no que fala, como a gente já falou antes. E como lidar com isso, né? Com as nossas crianças? Como é a sua análise desse momento que a gente está vivendo? Primeiro ponto é não abandonar, né? Mostra para o pequeno desde criança a palavra que ele vai seguir, né? Basicamente é assim que você protege, né? Então tem que ser desde pequeno, mostrar os princípios, mostrar o certo e errado. Não é segurar demais e que aí se espreme tanto que sai pelas frestas do dedo, sabe? Mas é no sentido de você pegar e mostrar a palavra e dizer, olha, esse aqui é um ensinamento do Senhor, é isso aqui que foi feito para ser, é o que foi escrito para ser feito, e não tem erro. Como eu falei, isso aí qualquer pessoa, pode ser a mais humilde, a da mais rica, a da mais simples de pensamento, a mais inteligente de todas. Se ela entender a palavra que está ali sendo passada para ela, ela vai conseguir ter ensinamento. Agora, com relação ao coral, a gente chega naquela. Entra o coral, aí entra porque enfim, entra lá as redes de fast food, entra um desenho agora, tá, o Ridley Jones, a guardiã do museu, que é um desenho também que tem um búfalo, um bisão que sem gênero, eles chamaram de não binário, e falam sobre isso no desenho, enfim, né? Mas Arthur, o que tem? É inclusivo, a gente tem que incluir todo mundo e etc. Nesse discurso, o perigo disso é a confusão mental que isso causa. Ou seja, você gera um adolescente depois que ele não sabe se ele é homem, se ele é mulher, se ele gosta de menino, se ele gosta de menina. Mas qual que é o problema gostar de menino ou gostar de menina, Arthur? O problema é que é uma vida difícil. Primeiro ponto, a Bíblia fala que não entrará no céu. Então, se você quer um salvamento para depois da sua vida, você tem que seguir a palavra. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos fingir que eu não falei essa parte ainda. Vamos colocar como pai aqui, vamos colocar como pai e como mãe. Você quer o caminho mais difícil para o seu filho?
Não, você quer o caminho onde. Não estou falando que tem que ser um caminho de seda maravilhoso, que a vida tem problemas. Mas você não quer um caminho que vai ter muito empecilho a mais, justamente por conta de uma confusão que foi causada na infância. Você vê Pablo Vittar, por exemplo, como uma das grandes monstruosidades com relação à sua imagem e o que ela causa na infantilidade. Por quê? Porque é algo tão dizimado na mídia que ela acaba virando acaba virando uma capa de caderno da calibre de 10 matérias, e a criança compra aquilo lá, um menino de 10 anos compra aquilo, olha para aquilo e fala, nossa, que bonita. Aí ele cresce achando aquilo ali bonita, aí ele descobre que não é ela, que é ele. E aí ele começa a pensar, será que eu gosto de menino? Ou será que eu gosto de menina? Né? Qual que é o meu ponto? Aquele youtuber, o FN lá, né? Aham, Com o cabelo colorido. aham, Ele é um cara também, ele escreveu aquele livro onde colocava, perdão as palavras aqui, vou tentar ser mais, não vou falar exatamente as palavras que ele usou, né? Mas eu vou ter relação com fulano, vou matar fulano, casar com ciclano. Você tinha que escolher qual nome que você colocava. E aham. aí já vinha no exemplo o ter relação com Pablo Vittar. Ou seja, confusão mental. Aí você gera adolescente que é depressivo, que se mata, que não sabe o que gosta, tá perdido na vida, tá com crise com 15 anos de idade. Enfim, por quê? Por conta dessas entradas que fazem. Então, assim, até nos Estados Unidos, isso mesmo, o advento da televisão foi algo muito incrível, porque até a televisão aparecer no mundo, e principalmente aqui nos Estados Unidos, primeiramente, quem que ensinava uma criança? Era a escola, a família e a igreja. Esses três locais era quem dava influência para uma pessoa. Depois da televisão, acabou entrando esse quarto fator. Esse quarto fator foi determinante. Ele acabou entrando e transformando o mundo. Entrou a geração dos anos 60, o pessoal dos hippies depois, de maneira muito doida, aquela revolta contra os pais, vá contra, você pode, você fuja, você consegue. Aquilo tudo começou ali. Então, depois aqui, entrando para os anos 2000, final de 90 e 2000, você teve ali o advento da internet, que ainda não foi o grande boom. Final de 2000, da década de 2000, 2008, 2007, você teve o advento das redes sociais. E ali, com esse advento, entrou um quinto colocador de cultura, vamos chamar assim, né? Na cabeça do jovem, ou de todos nós, na verdade. Só que o adulto ele é mais precavido, né? O adulto já viveu mais. Então ele consegue enxergar armadilhas e dizer, opa, isso aqui dá ruim, isso aqui dá problema. Né? A criança não tem essa mesma precaução.